Agora esta chamada está sendo gravada. Amado Mestre Jesus, estamos aqui, Pai querido, reunidos mais uma vez em Teu nome, pedindo a Tua graça, a Tua luz. Que o Teu amor nos envolva nessa noite, abrindo as nossas mentes, os nossos corações, nos instruindo, Pai, para que possamos aprender mais um pouco, para que possamos saciar a nossa alma, sedenta do Teu Evangelho Redentor. Te pedimos que fique conosco, Senhor, no nome santo e amado do Teu Filho Jesus. Que assim seja, amado Mestre Jesus. Assim seja. Obrigado. Graças Vamos lá, a Deus. Lúcia, boa noite. Janete, seja bem-vinda. Boa noite. Vamos... Boa noite. Oi, sejam bem-vindos. Tá? Vamos retomar o nosso estudo, a Livro dos Espíritos. Hoje nós deveremos finalizar, né, essa parte que nós estamos trabalhando, né? Estamos no Livro dos Espíritos, trabalhando leis morais, lei de igualdade. Hoje nós devemos finalizar a lei de igualdade, tá? É o capítulo 9 das leis morais. O tema que nós vamos tratar hoje é igualdade perante o túmulo, né? O último item, que é o item 7 deste capítulo 9. Tá? Eu sou o Alberto Lima, nós estamos nesse formato virtual. Então, para quem vai nos ver em outros horários, né? Bom dia, boa noite, boa tarde, né? Então, esperamos que seja útil esse estudo para cada um que possa ter acesso. Tá? Então, o capítulo 9, Kardec, didaticamente, ele divide em 7 itens, né? Mas tem que lembrar que a lei é uma só, tá? Mas por ter diversas vertentes, Kardec faz várias perguntas para tirar dúvidas sobre esse aspecto. Somos iguais? Deus nos criou iguais? Né? Os Espíritos nos esclarecem que sim. Então, na nossa origem, fomos criados simples e ignorantes, com a mesma capacidade de aprendizado, tá? Mas Deus não vai nos criar diferenciado, uns mais, outros menos. Então, a desigualdade de aptidões, de habilidades, de conhecimento, os Espíritos nos esclarecem que ela deriva deste interesse, dessa vontade que o Espírito tem, maior do que o outro, bem como da antiguidade, ou seja, os que foram criados antes têm mais conhecimentos, porque já tiveram mais experiências. Então, o anjo, né, que a tradição coloca como anjo, o espírito puro, perfeito, na realidade é um espírito que teve o mesmo processo de crescimento que nós estamos tendo, que a baratinha, que o vírus, que o fungo está tendo. Só que eles foram criados bem antes, se aperfeiçoaram de tal modo que perderam todas as características de imperfeição. Então, o anjo é um espírito puro, mas Deus não criou puro, perfeito. Deus criou simples e ignorante, na igualdade natural. As desigualdades sociais, os Espíritos nos esclarecem que ela deriva dos homens. Nós aqui, nesse processo, vamos destacando mais poder, mais dinheiro nessa busca e criamos desigualdades sociais. Desigualdade das riquezas, ela é útil no sentido que permite que a riqueza concentrada em determinadas mãos, mais habilidosas, mais eficientes, elas produzem mais riqueza, mais conhecimento, faz com que a sociedade se desenvolva. Mas os Espíritos nos esclarecem também que todos nós teremos a oportunidade de experimentar a riqueza como prova. Tá? Então, a riqueza e pobreza, elas passam a ser, na visão espírita, como uma prova que o espírito escolhe para passar. No sentido da riqueza, para ter a habilidade. Então, daí a necessidade da gente se preparar muito para essa prova, para quando chegar a nossa vez de ter riqueza, ela não seja uma fonte de queda, né? Ela seja uma fonte de elevação, em que eu utilizo a riqueza para oferecer à sociedade, aos nossos amigos de jornada, outras opções, outras oportunidades de crescimento. Tá?
igualdade de direito do homem e da mulher. Então, nós vimos nos últimos encontros que as legislações elas tendem a essa proximidade de dar essa igualdade. Porque o homem e a mulher foram criados simples e ignorantes, com a mesma igualdade, contudo com funções diferentes, em corpos diferentes. Mas, em termos de direitos, serão os mesmos direitos, mesmo com funções diferentes. Tá? E então vamos entrar nessa parte do túmulo, ou seja, o encerramento, né, da existência na Terra, ou seja, do processo reencarnatório, ele vai se encerrar com o túmulo quando o corpo morre. Então, quando o corpo morre, ele vai ser, conforme os hábitos, costumes, alguns cremam, outros enterram, outros jogam no rio, né? Isso é de menos, mas o túmulo significa o final da jornada. Então, vamos ver o que Kardec traz para nós, tá? Primeiro, vamos tratar a questão do termo, igualdade, né? O meu dicionário.org, ele diz que igualdade é qualidade do que é igual, que não apresenta diferença quantitativa. Correspondência perfeita entre as partes de um todo, né? Uniformidade. Túmulo, cova, local onde alguém é enterrado. Cemitério é lugar de túmulos, né? Jazigo, edificação, ou monumento construído sobre essa cova em memória à pessoa que nela foi enterrada. Então, a cova, o buraco, enterra, e em cima dela faz uma construção, né? Chama de jazigo, né? E a gente vai ver que ela vai ter diversas dimensões, desde uma simples placa, né, até verdadeiros palácios, né, que se faz sobre essa cova, né, para em memória daquele que foi enterrado ali. Então, a igualdade perante o túmulo é igualdade perante essa cova, né, que não há diferença que vai ser enterrado o rico como o pobre vão ter o mesmo destino, vão ser enterrados, vão para o cemitério, vão para o túmulo, tá? Então, essa igualdade durante o túmulo, ela faz essa correspondência. Ou seja, todos são iguais, porque todos vão morrer, né? Passa a entrar no aspecto de igualdade também nesse sentido, tá? Todos morrem, né? Todos vão ter seus corpos decompostos, tanto o rico como o pobre, tanto aquela pessoa expoente, bem conhecida, como aquele ilustre desconhecido, todos têm o mesmo destino, tá? Bom, aqui trouxe algumas imagens para a gente ter uma noção. Nós vamos ver túmulos simples, né, com pedra de mármore, granito, e construções, né, ostentosas, de ostentação mesmo, verdadeiras edificações no local da cova, né? Outros trazem ao ponto de colocar carros, né? Já tem jazigo que a pessoa se enterra com um carro, né? Botou o carro dele, que ele gostava, e enterrou. Outros colocam em cima, né? A parte do carro em cima. Já outros fazem verdadeiros palacetes, né? Como esse aqui, de Acipassa, na Turquia, né? Um verdadeiro palacete. No meio do cemitério tem um palácio, tá? Ele viveu a partir de 1272, então ele é no século XIV, né, na Turquia, então era uma pessoa muito importante, eles fizeram esse palacete. Mas vamos ver túmulos maiores ainda, né? As pirâmides do Egito, né? As pirâmides de Gizé, famosas pirâmides do Egito, são um local de descanso dos antigos faraós. Então, essas três maiores aqui destacadas, né? Quéopes, Quéfren e Miquerinos, três grandes faraós que, para mostrar seu poder, eles fizeram os seus túmulos. Então, os faraós, antes de morrer, eles já faziam o seu túmulo. Então, ele já sabia, então, conforme a riqueza, conforme o poder, eles faziam o seu túmulo já antes de morrer. Depois era enterrado lá nas suas câmaras mortuárias. Tá? E um dos maiores, né, que é belíssimo, né, o Taj Mahal. Tá? Taj Mahal, lá na Índia, ele foi construído de 1632 a 1653. Tá? Ele foi construído para ser o túmulo da esposa do príncipe, né, do imperador Shah da sua favorita. Tinha várias imperatrizes, várias esposas, né?
ela é chamada Mumtaz Mahal, a joia do palácio, que ela faleceu da luz ao 14º filho. Então, ele, diante da morte, ele resolve fazer um palácio. E esse palácio dura mais de 21 anos para ser construído. Tá? Ele vai levar mais de 20 mil homens de mão de obras trazidos de diferentes locais para a construção desse palácio, todo em mármore branco. Tá? Então, é um túmulo, tá? Taj Mahal é um túmulo. Tá? As pirâmides do Egito são túmulos. Bom, feita essa apresentação, para a gente ter uma ideia dos túmulos, de diversos tipos de túmulos, Kardec faz a pergunta ao Espírito de Verdade, né? Ainda sobre a lei de igualdade. De onde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres? Por que vocês acham que surge isso? Por que a pessoa quer deixar algo para a sua memória, para que as pessoas lembrem dele, através de um túmulo? Tá? De onde surge isso? Né? De onde sai esse desejo de fazer uma pirâmide, de fazer um palácio, né? Para que as pessoas saibam que a criatura morreu, está enterrada ali? De onde surge isso, gente? Eu preciso da ajuda. Oi? Para mim, é um exibicionismo, né? Uma demonstração de poder, riqueza, grandeza que está arraigada na base do orgulho. Então, a pessoa não quer ser esquecida, né? Não quer ser esquecida, mas por quê? A história da grandeza mesmo, né? Do poder em si mesmo, que não quer ser esquecido nem após a morte. Né? A gente vê que os espíritos evoluídos, para eles não importa onde eles nasceram, onde eles desencarnaram, não importa que nome que eles vão dar, nenhum nome para eles é importante. Agora, esses que estão presos ainda dentro do orgulho, do poder, da riqueza, de mandar, eles têm essa necessidade, eles querem continuar, ainda que depois do desencarne do corpo físico, eles querem continuar nessa demonstração de poder, de grandeza, de riqueza, não querem ser esquecidos. Muito bem. Alguém mais tem outra ideia? Por que a gente tem esse desejo de se perpetuar na memória por meio de monumentos? Fazer uma casinha lá no cemitério, botar um monte de arranjos, ou enterrar o carro, botar um carro, ou fazer uma obra-prima lá no cemitério. Será que é só orgulho mesmo? Será que é esse desejo de imortalidade não entra nisso? Eu acho que é um pouquinho de desejo também de se manter, né? De imortalidade e tanto de levar os bens materiais junto com eles para além, né? A questão das pirâmides tinha uma questão dessa também, né? Que eles acreditavam que eles poderiam levar aqueles bens ali. Janete, você ia falar? Não, boa noite. Eu ia realmente dizer isso também, que além do orgulho, claro, né? Que eles tinham já as pirâmides, é porque eles queriam levar para o outro lado da vida, né? Eles já tinham essa coisa de, não, vou levar. Tinha até o pobrezinho dos gatos, que a gente tem maior raiva disso, os pobrezinhos do gato que era do faraó, eles também matavam, né? Exumavam para ir junto, porque era uma adoração deles, para quando chegar do outro lado que eles acordassem, aí eles teriam os seus tesouros. Então, na verdade, era para levar a sua, que é também esse orgulho, né, coisa de grandeza, levar a sua riqueza, sua vida pomposa para o outro lado. Bem lembrado, né? No Egito, não só os gatos, viu? Os escravos, né, que serviam também eram mortos para seguir o faraó nessa passagem. Para quando chegasse do outro lado, eles fossem os serviçais desse faraó, né? Então, tinha também esses desejos. Mas a ilusão é muito grande, né? Ilude aqui para desiludir lá. Deve ser uma desilusão terrível, né? Mas que eles tinham esse entendimento, né? Que o faraó era mumificado, né? E todos que o serviam ali eram mortos para acompanhar, né?
e levava tesouros, colocava muitos tesouros juntos, né, alimentos. E ainda hoje os túmulos são saqueados, né, esses grandes túmulos, tem pessoas saqueando atrás desses tesouros, né? Mas vamos ver a resposta do Espírito de Verdade, né? Ele vai dizer último ato de orgulho. Ele é bem sucinto, né? O Espírito de Verdade diz, olha, esse desejo que se sente em perpetuar sua memória por meio de monumentos fúnebres, né, é o último ato de orgulho. Ele vai morrer, sabe que vai morrer, né, faz aquele monumento ali, né, para se orgulhar. Olha, eu tive aqui, tá vendo? Tá, olha só minha obra, né? Como se isso fosse limpá-los, tornar uma pessoa melhor, né? Ou seja, a pompa toda da morte, ou do enterro, ou do seu palacete, né? Fosse torná-lo uma criatura melhor. Né? Então, o último ato de orgulho, segundo os espíritos. Vocês concordam com isso? Eu vi que tem essa coisa da imortalidade, né? A gente percebeu que a gente fez alguns acréscimos, né? O Espírito de Verdade ele trabalha na orgulho mesmo, olha, isso é orgulho. Vamos lá? É porque ele quer ser, querendo ou não, essas pessoas querem, essa tentativa deles aí é de se demonstrar mais importante do que os outros, né? Que eles merecem Sim. esses monumentos e aí poucos têm acesso a ter isso, né? Se fosse algo assim, mais relacionado a um sentimento geral de medo ou de imortalidade, né? Outras pessoas também fariam, mas você vê que é só aquele que era faraó, que era detentor de todo o poder, que tinha esse direito de ter, né? Então, queria se destacar dentre os demais, né? De todas as formas. Tudo bem. Tá? Então, o orgulho prevalece mesmo, com as suas diversas matizes, né? E segmento que o orgulho traz, né? Vamos lá. Kardec ele não fica satisfeito com a resposta, não. Ele vai e traz uma outra pergunta dentro da pergunta 823, né, que ele faz a A. Olha, mas a suntuosidade dos monumentos fúnebres não é antes devida, a mais das vezes, aos parentes do defunto, que eles querem honrar a memória do que o próprio defunto? A gente vê que os faraós mandavam fazer os túmulos, né? Mas percebe-se também que morre alguém rico de importância, os familiares vão lá e fazem uma casinha, um palacete, né? Para destacar naquele local uma figura muito importante, como se desse uma importância maior. Ou seja, isso não é os parentes, não. O orgulho do que foi, mas e os parentes que mandam fazer, né? Aí ele está questionando isso. Se essa suntuosidade dos monumentos fúnebres não é antes, né, devido aos parentes do defunto, né, que querem honrar a memória do que o próprio defunto? Os parentes estão envolvidos no entendimento de vocês? Acho que é motivado pelo sentimento de orgulho também, né? Tanto da pessoa quanto dos parentes. Fala, Edina. É isso mesmo, as famílias, eles querem mesmo ostentar, né? Como se diz assim, a riqueza que eles têm, o poder que eles têm, e muitas vezes, talvez aquela pessoa que faleceu, morreu, talvez nem quisesse essa suntuosidade toda, mas acho que a família faz questão. Eu vejo, já presenciei muito, vice Alberto, nesses casos aí, e o pessoal faz questão mesmo de ter aquela ostentação, aquele luxo, que a gente vê que é como se a pessoa fosse ficar ao relento, eu não sei, mas também tem a questão do orgulho mesmo, da ostentação. Estão conseguindo ouvir? Estão conseguindo ouvir? É Tânia. Pode falar, Tânia. Também tem a questão cultural, né? Eu também vejo esse lado. Eu, como venho do interior, se você não faz algo ali, todo mundo diz, todo mundo sabe, fica como se fosse uma obrigação, entendeu? Fazer lá algo bonito, porque se você não faz, é como se você estivesse desprezando
tá entendendo? Muito Claro que tem bem. as pessoas eu tô falando por mim e por as histórias que eu conheço, né? Claro que tem as pessoas que querem, mas eu também vejo mais com a questão cultural também. Se você for no interior, você vai ver. Aí, quando você não faz algo, é como se você fosse um parente relaxado. Uma cultura baseada no orgulho e na vaidade, né? A bem do final, né? Vai, Marília. É, É exatamente isso que eu ia falar também, que eu acho que também vem da tradição, assim, como no início, né, tinha esses monumentos faraônicos, ficou-se essa tradição, se você observar, por exemplo, até as pessoas que morrem relacionadas à igreja católica, por exemplo, os santos, é feito todo né, alguns são enterrados até em igrejas, uma coisa bem suntuosa, com ouro, com muita coisa. Às vezes não é nem do parente, eu acho que vem também da tradição, né, que sempre fizeram assim, e lógico, tem todos os pontos. Hoje em dia eu noto que alguns cemitérios, né, eles estão padronizando, tipo Morada da Paz, se eu não me engano, lá é só o gramado e a plaquinha, né? Hoje em dia, o pessoal já não constrói mais os túmulos, né? Então, acho que vai Maravilhoso mudando. aquilo. É Maravilhoso legal. aquilo. A Morada da Paz, para mim, é um local muito bonito, né? Fica muito mais bonito do que aquelas obras. Fica. Você vai no cemitério do Alecrim, por exemplo, aqui, um cemitério antigo, você não consegue andar, é um negócio, você não É, consegue trafegar de jeito nenhum. Cada um faz um alto mais baixo, né? Buscando essa suntuosidade, né? E termina sendo o quê? Essa cultura da vaidade, essa é, cultura do orgulho, né? Ou seja, você sabe quem está aqui, fulano de tal, né? Eu sou parente de fulano de tal, você não me conhece, não, mas eu sou parente de fulano, está lá enterrado ali, né? Você sabe quem me conhece. É basicamente isso, o orgulho e a vaidade dando sustentar com uma cultura, né? E em que se a pessoa se vê no meio, em meio a essa cultura e tem que obrigado a fazer também, né? Mas o Morado da Paz, esses cemitérios mais novos, só a plaquinha, gente, acaba com isso, viu? E além de ser muito mais bonito, né? Muito mais tranquilo. eu Roberto, eu concordo. lembro que quando eu era pequena, lá em Barbacena, lá no interior, lá de Pato, a gente ia no dia de cuidado, a gente ia para o cemitério e ia só contemplar lá aqueles monumentos, aquelas coisas, parecia os turismos lá, o pessoal tudo tirando foto. Dina, você Bem, ia olhar quem era que trazia a coroa mais cheia de flor, Pois né? é. Marília, você já pegou esse tipo de trabalho, já? Não, uma vez, né, quando eu trabalhava na prefeitura, foi bem estranho. Quando eu trabalhava na prefeitura de São Miguel, né, que é lá no meu interior aí do Rio Grande do Norte, o prefeito me chamou para ver onde é que a gente podia colocar mais túmulo no cemitério. E ele ficou pedindo para eu olhar onde era, o local. Eu falei, ai, meu Deus do céu, tem que passar por tudo mesmo. Então a gente percebe, vamos ver então a resposta do que o Espírito de Verdade primeiro vai dar a essa pergunta de Kardec, né? Aí ele já traz uma resposta mais recheada, né? Diz, ó, lá ele diz, ó, o último ato de orgulho, né? Para quando a criatura faz o seu próprio túmulo, né? Com ostentação. Quantas pessoas morreram, gente? Escravos, para a construção daquelas pirâmides, né? Esses palácios faraônicos, né? Quantos morreram? Quanto dinheiro foi usado, né? Para fazer essas obras que ficaram aí de ostentação, né? Agora, quando é os parentes que fazem, eles, olha, orgulho dos parentes, viu, Tânia? Desejando de se glorificar a si mesmo. Ou seja, tem a cultura, tem, é chamado, mas por que eu vou fazer? Porque estão dizendo que eu tenho que fazer? Não, a gente foi cutucado lá na pontinha do orgulho, tem que fazer, eu senão mesmo não faço, o que vão fazer lá da eu gente? mesmo não faço, não. O, Pode o que dizer, que que eu sou vão falar essa relaxada. família? Não tem problema, não. Fulano morreu e olha o túmulo, olha, não cuidou, não fez nada.
instigando, né, o orgulho dos Ai, não vem nem parentes. dia de finado. Botar uma. Meu Deus, que absurdo! Ah, meu Não filho, o mandaram interior nem vive de. limpar, nem varrer, né? É desse jeito. Orgulho dos parentes, desejou de se glorificarem a si mesmo. Ó, sim, nem sempre é pelo morto que se fazem todas essas demonstrações, tá? Então, ele Verdade. é muito claro nisso. Olha, não é sempre, não. Fez um túmulo bonito, né? Para o pai, para a mãe, para o avô. Nem sempre. É orgulho de família, né? Que faz essas demonstrações. Elas são feitas por amor próprio e para o mundo, né? Olha, não, minha família, o que vão dizer, o que vão falar, não vão fazer uma coisa. Amor próprio e é feito para o mundo, não é com a intenção daquele que morreu, né? Bem como por ostentação de riqueza. O fulano é rico, família rico, e o túmulo do pai, do avô, é essa coisa aqui, né? Então, tem essa parte aqui, amor próprio, né? Ostentação, tá? E orgulho, tudo junto. Supõe, porventura, que a lembrança de um ser querido dure menos no coração do pobre, que não pode colocar sobre o túmulo senão uma singela flor, né? Ou seja, ele vai ser lembrado só porque tem um túmulo bonito, e o pobre não tem um túmulo bonito, ou não está só a cova rasa lá. Ele diz, olha, o amor, a lembrança é a mesma, tá? Supõe que o mármore salva do esquecimento aquele que na terra foi inútil. Ele faz duas perguntas bem lá dentro, para catucar a gente mesmo, né? Ou seja, não vai ser um túmulo bonito. A criatura, se ela não for uma boa pessoa, se ela não fez o bem, né? Se ela não for um cidadão de bem, né? Um homem de bem, não vai ser um túmulo, gente. Por maior que seja, se a criatura fez atrocidade, ele não vai ter essa tranquilidade. Então, o túmulo não salva, o mármore bonito não salva a criatura. Ok? Beleza? Gostaram da resposta aí? É direto. Tá? Não, os espíritos, eles não aliviam aqui no livro dos espíritos, não. Tá? Eles são diretos, porque as perguntas também foram diretas. Então, quando ele faz a primeira pergunta, como ela não é tão direta, a resposta é genérica. Mas quando o Kardec insiste, ele traz uma resposta direta. Orgulho dos parentes, tá? Amor próprio, né? Ostentação de riqueza. Tudo isso faz com que os parentes queiram aquele túmulo mais com ostentação. Vamos. Alberto, essa história me fez lembrar, que Tânia falou também do interior, essas coisas, que, na verdade, começa no caixão. Eu lembro que quando minha avó Oh, faleceu, ela pagava um plano na funerária, e o caixão era bem simplesinho. Aí eu fui lá escolher o caixão com minha mãe, e quando minha mãe viu o caixão, ela falou, nossa, meu Deus do céu, não, vamos procurar um caixão mais bonito, um caixão mais assim, mais assado, com detalhes. Eu falei, mãe, pra quê? O caixão vai pra terra, vai comer, vai ficar gastando com um caixão mais caro, sabe? Aí depois ela refletiu e falou, vamos enterrar no caixãozinho que ela pagou mesmo. Eu disse, meu Deus do céu, e o pessoal leva em conta isso também do caixão, né? É colocar o caixão mais caro, banhado a ouro, cheio de coisa. Leva assim. Ainda disse, ainda cochicha. Tu viu o caixão? Menina, pelo amor de Deus. Depois que a pessoa morre, não vale mais nada, não. A família nem ligou pro caixão. É, desse Ah, meu Deus. Só rindo, viu? Só rindo. a gente tem que se lembrar que tem toda uma indústria, né, por trás desse processo da morte, né? Você vai ter funerária, você vai ter marcenaria, você vai ter floricultura, você vai ter velas, você tem a questão de mármore, de complemento, uma coisa muito grande, uma estrutura muito grande, né? Tudo estimulada com esse orgulho, baseada nisso, né? Essa tradição, entre aspas, que se estimula o orgulho, né? Amor próprio, ostentação, da riqueza, tudo isso levando, né, a essa cultura de, oxe, coisa simples. Mas se a pessoa que vai num cemitério ou num féretro, né,
se vai pelo o bem-querer, né, pela boa lembrança, ela não olha isso, né? Ela não vai olhar isso. Ela vai levar seu sentimento e prestar o respeito àquela criatura, o seu último respeito àquela criatura e aos parentes também, né? Então, é bom que a gente fique bem esclarecido sobre isso. Tá? O túmulo bonito não vai transformar a criatura. Se ela não for uma pessoa boa, não vai. Agora, se ela for uma pessoa muito boa, muito caridosa, amorosa, fraterna, não interessa se é uma pedra de mármore ou se é a cova rasa, só coberta. O carinho é o mesmo, né? É a entrega daquele vaso sagrado à terra, né? Demonstrando que tudo que é material fica, inclusive o corpo, né? Tranquilo? Vamos para a questão 824. Olha, aí Kardec diz, olha, diante que você está falando que orgulho, vaidade, tanto de quem manda fazer o túmulo, como dos parentes que manda fazer túmulo, ele diz, olha, então reprovais de modo absoluto a pompa dos funerais? Né? Está dando a impressão que os espíritos reprovam fazer uma pompa para um funeral. Né? Será que é isso mesmo? O que vocês acham? Os espíritos fazem essa crítica dizendo que não se deve fazer um féretro, fazer um enterro grandioso, né? Colocar uma lápide. É isso que os espíritos nos falaram sobre as respostas anteriores? O que acham? Travou ou é impressão minha? Não, os espíritos não acham dessa forma, não, até porque quando em memória de uma pessoa de bem, né, de uma pessoa que demonstrou muito um trabalho abnegado durante, teve aqui, deu um bom exemplo, deve ter, sim, alguma coisa feita pela memória dessa pessoa, né? Porque ela foi um exemplo quando esteve aqui. É diferente. Uma questão de um bom exemplo, né? Um bom exemplo, sim. É interessante. Algo que eu esqueci de falar, né, também, é que as pessoas pagam para ser enterrados, né, quando vivos, né? Por exemplo, se ele é um religioso, se ele é uma pessoa muito influente, e ele quer ser enterrado na igreja, né? Eles pagam para isso, e é muito caro, né? As exceções, você vai para em Portugal, né? Tá nas igrejas, aquelas basílicas cheias de túmulos, né? Ou seja, pessoas muito ricas não eram enterradas no cemitério, não, eram enterradas dentro da igreja. As igrejas mais antigas, né? E quanto mais perto do altar, mais caro, né? A contribuição era maior para ser enterrado dentro da igreja, né? A pompa era maior, era mais importante ainda. Como se for enterrar dentro da igreja fosse salvar a criatura, né? Se ela não é a pessoa boa, não importa o local que ele vai ser enterrado, né? Mas vamos lá. Então, alguém mais quer comentar isso aqui? Se os espíritos reprovam a pompa dos funerais, funerais bem vistoso, bem grande, é isso mesmo que os espíritos estão falando para nós, não? Eu acho que eles reprovam, de um modo geral, o exagero, né? Exagero é aqueles que eles acreditam que não tem utilidade, né? Boa colocação, né? O exagero, né? Mas reprovar mesmo, sei. Vamos ver a resposta, se eles reprovam, né? Então, Kardec, reprovais, então, de modo absoluto, né? Peremptório, que não deva fazer a pompa dos funerais? Ele vai dizer, não, claro que não é isso, né? Quando se tem visto honrar a memória de um homem de bem, é justo e de bom exemplo. Né? Se é uma pessoa de bem, se é uma pessoa fraterna, que fez o bem para a sociedade, para a comunidade, né? E diz que isso tem que ser feito, né? Tá? É uma forma de honrar e mostrar bons exemplos. Olha, a criatura, né, você vai ver que alguns relatos, né, em que praticamente a metade da cidade né, para seguir o funeral de alguém que foi muito bom, muito importante
para determinada cidade. Então, o funeral de JK, né, Juscelino Kubitschek, em Brasília, né, diz que praticamente parou aquela cidade para receber aquele que foi o fundador da cidade, né. Aí eu trouxe algumas imagens aqui, o túmulo de Allan Kardec, né, o professor Denis Arrivaio, né, lá em Paris, né. Alberto, Oi, Alberto, eu lembrei fala, agora fala, tem. no velório do meu irmão, né? Aí teve muito, ele era muito querido na cidade, interior, então assim, teve muita homenagem para ele, muito. Teve desfile, um monte de coisa. Eu lembro que a minha irmã olhou assim para mim e disse: Tu não vai pensar que no seu vai ser desse jeito, não, viu? Eu disse, mulher, tu paga uns mototáxis para dar umas buzinas, faça alguma coisa, faça uma agitação na cidade, pelo amor de Deus. Tinha os pessoal profissional, as capideiras, né, que iam para chorar, né? Era contratada para chorar Aí, no velório. o orgulho, né? O orgulho não quer que vá lá só 3 pessoas seguindo o velório. É verdade. Então, eles dizem, olha, eles não reprovam, tá? A pompa nos funerais, né? Porque quando se for, né, para honrar a memória de um homem de bem, isso é justo, isso é bom, porque serve de exemplo para outras pessoas, né? Aí nós destaca aqui no nosso puxar a sardinha para nós, né? Professor Denizar, estou devendo essa visita, quando eu for de novo lá em Paris, eu vou, né, nessa fazer a visita, hein? E um outro aqui que é referência para nós, né? Ayrton Senna, né? O túmulo de Senna, já não tem aquela pompa, né? Mas não deixa de ter visitas, né? São pessoas de bem, tiveram referência para a sociedade, né? Kardec faz um comentário, então, a essa resposta, né? Da questão 824. Ele vai dizer o seguinte, que o túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Isso não tem como negar, tá? É uma certeza. Todos nós vamos morrer, tá? Vamos ser levados para o túmulo. O túmulo aí, né, é uma palavra genérica, a pessoa pode ser cremada, virar só cinzas, alguns dependem da religião, da crença, né? Vai ser lançado no rio, no mar, outras coisas parecidas, tá? Mas o ponto de reunião de todos os homens é o túmulo. Aí termina, inelutavelmente, todas as distinções humanas. Rico, né, poderoso, importante, acaba. Né? O túmulo acaba com essas distinções. Em vão, tenta o rico perpetuar sua memória, mandando erigir faustosos monumentos. Uma estátua, um palácio, né, uma pirâmide. É em vão isso. O tempo os destruirá, como lhe consumirá o corpo. Assim o que é a natureza. Menos perecível do que o seu túmulo será a lembrança de suas ações boas e más. Ou seja, se você fez boas ações, a lembrança vai permanecer. Se você deixou boas obras, vai permanecer, mais do que o próprio túmulo, tá? Assim como as más ações também, né? A pompa dos funerais não o limpará das suas torpezas. Se ele for uma pessoa má, uma pessoa ligada ao crime, uma pessoa envolvida em falcatruas, não adianta contratar pessoas para buzinar, para chorar, não vai limpar das torpezas, nem o fará subir um degrau que seja na hierarquia espiritual. Você não vai ser a pompa, não vai ser o gasto com monumentos que vai fazer com que a criatura se eleve, né, na hierarquia espiritual. O que vai nos fazer nos elevar é a prática do bem. Por isso que Jesus vem nos ensinar o bem, a fraternidade, a não reagir ao mal, porque esse é o caminho. É o caminho seguro para qualquer ser humano que esteja nesse processo. Praticando o bem, a caridade, a fraternidade. Ele pode até não ser rico, né, não acumular riquezas materiais, mas vai ser rico de amizades, né? Vai ser reconhecido pelos amigos que vão sentir a sua falta verdadeiramente. Como ele cita aqui questões anteriores, 320 seguintes, né, que fala lá do túmulo, então, e devido ao
proximidade do Dia dos Finados, né? Eu trouxe aqui para a gente relembrar, questão 320. Sensibiliza o espírito a lembrar-se deles os que lhe foram caros na terra, né? Ou seja, eu ficar lembrando de um ente querido, de um irmão, de um pai, do avô, né? Que a gente gostou muito. Ele fica sensibilizado com a nossa lembrança? Ele vai dizer muito mais do que poder supor. Se você lembrar dele com carinho, né, com afeto, sem o desespero, tá? Sem aquela coisa, aquela ideia de perda, ele vai sentir muito, vai ficar sensibilizado. Se são felizes, este fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhe de lenitivo. Né? Se ele teve uma vida ruim, fez muita coisa errada, mas alguém lembra dele, essa lembrança vai chegar até ele e vai ser um lenitivo, um oásis, né, dele ter feito aquela amizade. A 321. O dia da comemoração dos mortos é, para os espíritos, mais solene do que os outros dias. Ou seja, a gente elegeu um dia de finado, no caso do Brasil, né? Agora, dia 2 de novembro, não é isso? Bom, esse dia ele é mais importante para os espíritos do que os outros dias, né? Prestam-se para ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre os seus túmulos. Ou seja, nesse dia os espíritos saem de onde eles estiverem e vão lá para o cemitério, quando a gente estiver lá orando nos túmulos dele. Então, ele faz duas perguntas numa só. O dia da comemoração dos mortos é mais importante que os outros dias, e se os espíritos vão no dia que a gente estiver lá no cemitério orando para eles, né? A resposta é, os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que da terra lhes dirigem seus pensamentos, como o fazem no outro dia qualquer. Ou seja, o dia de finado é um dia como o outro qualquer, gente, para os espíritos. Se qualquer momento você lembra dele, e se ele puder, ele vai até o nosso encontro, tá? Senão, ele vai receber o seu pensamento. Não é só no dia de finado, tá? Mas Kardec diz, mas no dia de finados, né? Ele faz a pergunta aqui, 321A. Mas no dia de finado é, para eles, um dia especial de reunião junto de suas sepulturas, ou seja, é como se os espíritos fossem obrigados a ir para a sepultura nesse dia, por ser um dia especial. E ele vai dizer, nesse dia, em maior número, se reúne nas necrópolis, ou seja, no cemitério, os espíritos se dirigem em maior número para lá, porque, então, também é maior, em tais lugares, os das pessoas que o chamam pelo pensamento. Ou seja, vai muita gente no dia do finado para o cemitério? Vai, né? Normalmente fica cheio o cemitério. Se tem gente, os espíritos vão. É simples. Se não tem gente, eles não vão. Não é o dia que é especial, é o nosso pensamento direcionado que os leva até lá. Porque a gente está chamando, está clamando. Se eles podem, eles vão até nós, tá? Porém, cada espírito vai lá somente pelos amigos e não pela multidão dos indiferentes. Ai, está lotado lá de gente. Os espíritos vão lá porque tem gente. Não. Se não tiver nenhum amigo lá, ele não vai. Não tem interesse, tá? E ele faz uma outra pergunta, Kardec. Sobre que forma aí comparece e como veríamos, né, esses espíritos se pudesse tornar-se visível. Ou seja, no dia de finado, vamos lá no cemitério, chamamos os espíritos, como é que os espíritos apareceriam para nós? Se a gente pudesse vê-los, né? Se eles pudessem se tornar visível. Aí ele diz, olha, sob a que tinha quando encarnado. A mesma imagem que ele tinha quando encarnado. É essa imagem que os espíritos vai se apresentar para nós. Tranquilo? Beleza? Alguma pergunta, colocação? Sobre a igualdade do túmulo? E aí? Todos somos Muito iguais boa explicação, Alberto. Oi? Muito boa a explicação. Todos iguais perante o túmulo? Sem dúvida, né?
Então, a lei de igualdade a gente fecha. Igualdade quando nascemos, quando fomos criados, né? E na jornada, a igualdade porque todos vão para o mesmo destino, ou seja, não fica ninguém aqui para semente, né? Esse processo da reencarnação, né? Nascer, né? Viver, morrer, renascer e progredir sempre, tá? Alberto, não vai acabar nunca isso? Esse ciclo de reencarnações? Vai, tá? Vai acabar quando nos tornarmos espíritos puros. Mas lembrando que nós, que moramos na Terra, com raríssimas exceções, somos espíritos da terceira ordem. Tá? Temos que chegar... Ainda bem que você disse, raríssimas exceções. Quando chegarmos na segunda ordem, né, continuamos reencarnando. Só que com menos... esse processo vai diminuindo. Tá? O da segunda ordem, eles vão reencarnando com menos frequência. Com 100 anos, 200, 300, 400 anos, 500, 700 anos, é que o espírito vai lá no mundo espiritual e tem uma reencarnação. Normalmente em missão. Tá? Beleza? Então, a gente encerrou a lei de igualdade, vamos para a próxima lei no próximo encontro. Podemos mudar de assunto? Podemos. Então, vamos mudar de assunto, vamos para o livro Os Mensageiros. Tá? Vou disponibilizar aqui a tela com o texto. Tá? Deixa eu só colocar ele aqui disponível. Pronto. Vou compartilhar com vocês, que aí quem não tiver o livro pode ler diretamente na tela, tá? Bom, nós vamos entrar no capítulo 28 do livro Os Mensageiros, só para fazer um resumo rápido. Esse livro, o André Luiz, ele está nos contando uma semana do curso, dos primeiros atos, de uma semana do curso que ele foi fazer lá no Ministério das Comunicações, em que ele se candidatou. Ele se candidatou para fazer esse curso. É uma preparação, né, que os espíritos fazem quando vão reencarnar. Eles pegam uma missão especial. Aí ele vai lá e faz esse curso para, quando encarnado, ele executar aquilo que eles planejaram, que eles treinaram, que eles estudaram. Seja na ciência, na filosofia, na religião, né, na medicina, em vários matizes de desenvolvimento social, o espírito se prepara para vir dar uma mãozinha, dar um estímulo, trazer, e como também nos apresentar valores de vida eterna, só que é na experiência, na prática. Tá? Então, ele nos fala que viajou, né, fez uma viagem à crosta, ele está vindo para a crosta, só que, no meio da viagem, eles param num ponto de socorro, né, que é um ponto avançado, de uma das colônias que existe dentro do umbral. André fala de Nosso Lar, é uma colônia que fica no limiar, ou seja, acaba o umbral grosso, seria o umbral mais fino, é Nosso Lar. Então, os ares lá é diferente, ou seja, não são todos que vão direto para Nosso Lar. A grande maioria fica em colônias espirituais dentro do umbral. E ele tem um posto de socorro, que André Luiz nos descreve como se fosse um castelo medieval, cercado, né, por paliçada, e tem amuradas, tem canhões, né, tem torre de vigia, tem tudo que tem um castelo, tem lá, que é a morada do dirigente lá. Esse castelo mora lá o dirigente, que é o gestor desse local. Ele nos conta que foram convidados a permanecer lá porque estava ocorrendo uma tempestade, e estava previsto ocorrer uma tempestade magnética naquela noite, né? E, possivelmente, o mentor passaria tranquilo, mas os dois pupilos, né, Vicente e o outro colega, não ia conseguir passar. Vicente e André Luiz não iam conseguir passar por essa tempestade. Eles ficam, né? Lá eles nos mostram que esse posto de socorro, ele estava acolhendo
dissidentes ou espíritos desencarnados da Segunda Guerra Mundial, 400 espíritos desencarnados lá na Europa foram trazidos para lá. Fora isso, eles nos apresentam galpões que tinha 1980 espíritos dormindo. Esses espíritos estão dormindo porque, quando na Terra, eles acreditavam que, ao morrer, eles ficariam dormindo do outro lado. Eles não acordam. Como é forte essa cultura, né, levada pelas religiosidades, dizer, olha, morrer você vai ficar dormindo esperando o juízo final. O espírito fica tão ligado nessa imagem que ele se recusa a acordar. Fica dormindo. São recolhidos lá nesses galpões e há todo um processo para acordar os espíritos, gente. Um trabalhão para a espiritualidade para acordar. Então, eles fazem uma prece maravilhosa por um espírito elevado, que é a esposa, né, do Alfredo, que é o dirigente lá desse coisa. Eles falam da história de Alfredo, né? Ismália, que foi esposa dele em outra encarnação, e que ela evoluiu e Alfredo ficou, né? Ficou por muito tempo no umbral, se perdeu, depois ele entra no processo de recuperação, mas ela mora num outro plano, e uma vez por mês ela visita ele. Ele só vê ela uma vez por mês. Pois bem, fez essa prece, acordou 2. De 1980 que estavam dormindo, 400 estavam recebendo tratamento especial, que estavam mais próximos de acordar, só 2 acordam. Quando acorda, o espírito está, que ele chama de dementado, louco. Ele não sabe que morreu, ainda acha que está vivo, com os mesmos interesses e gostos anteriores. Aí fala do caso de um escravista, né, de uma mulher que queria matar o marido, ou seja, nos apresenta diversas histórias. Então, um livro muito elucidativo, muito bom, vale a pena a gente estudá-lo com afinco, e não com aquela ideia de ficção, mas de algo realmente real, nos mostrando como é o outro lado. O outro lado não é um mundo de nuvens. O mundo espiritual é um mundo real, material. Só que a matéria é diferente dessa matéria grosseira, mas não deixa de ser matéria. Para o espírito é matéria. Tem árvore, tem montanha, tem água, tem rio, tem lago, tem abismo, tem animais, tem tudo lá. Tá? Então, depois dessa visita, desse trabalho da prece, ele se recolhe ao castelo, enquanto Alfredo está falando com as pessoas lá, né? Eles visitam um louco, né? Que tinha sido o causador da derrocada da reencarnação anterior de Alfredo, de Ismália, né? O caluniador, e nos mostra a consequência de uma vida de calúnia, né? Caluniar, prejudicar os outros. O espírito chega enlouquecido do outro lado, e demora um processo longo, muito longo, gente, para se reequilibrar. E Alfredo estava num estágio tão grande que recolheu a criatura das regiões abissais, os abismos, levou para tratar, ele que está tratando daquele indivíduo que causou a derrocada dele lá atrás, para mostrar a ele mesmo que ele tem condições de galgar postos melhores. Pois bem, depois disso, toca a campainha, né? Então, André Luiz vai nos mostrar com esse título Vida Social, né, que no mundo espiritual existe vida social. Não é só diversão, não é só trabalho, mas também tem lazer. Ele já nos mostra no livro Nosso Lar que tem shows, né, shows de músicas, né, que tem praças, que tem bosques, né? Ou seja, tem toda uma vida social em Nosso Lar, e nesse posto de controle, ou no posto de socorro, também tem uma vida social. É o tema de hoje, no capítulo 28, aliás, 28 do livro Os Mensageiros, e eu vou pedir a ajuda da nossa amiga Fátima, para ela ir lendo, e a gente vai tecendo alguns comentários quando achar necessário, tá bom? Valeu? Vai com você.
Oi, boa noite. Capítulo 28, Vida Social. À noite, surpreendia-me os sublimes aspectos do firmamento no posto de socorro. O luar safirino envolvia todas as coisas. O céu era qual infinita colcha de azul muito límpido, pontilhado de astros fulgurantes. As nuvens à tarde haviam desaparecido. Contemplando a beleza da noite, Alfredo acentuou: felizmente, os fenômenos magnéticos foram deslocados do nosso círculo. Os aparelhos, porém, continuam registrando enorme conflito de forças inferiores. Ia comentar a beleza do céu ante a observação do administrador, quando a companhia retiniu suavemente. Chamava à entrada. Alfredo e Só um instante, Ismar. Fátima. Ok, Só um instante, Fátima. ok. Só um instante. Gente, olha, logo no início, à noite, ou seja, estava de noite. Alberto e no mundo espiritual tem noite, tem dia? Tem, gente. É o mesmo astro rei, que é o Sol, que está girando, a Terra está girando em torno do Sol. Então, Alberto, o tempo lá é diferente do tempo daqui? Não. O tempo é igual, tá? O tempo é igual. Ai, não é mais rápido, mais lento? Não, o tempo é igual, gente. Quando ele fala 10 anos, 8 anos, né, no umbral, é 8 anos mesmo. Por quê? Porque o mundo espiritual ele é como se fosse uma casca de cebola, não tem a cebola? Tá? Tem o núcleo, que é a crosta, e em torno do núcleo tem camadas. As primeiras camadas é umbral grosso, né, umbral fino, né, mas, ou seja, cada camada dessa é como se fosse uma dimensão. Todas elas estão em torno da Terra. Então, do umbral aqui, do meio do umbral que eles estão olhando, à noite, tá? Firmamento, né, sob aspecto, luar, tinha lua. A lua estava aparecendo, né? O céu era igual, infinita concha azul muito límpida. Então, eles olhavam para o céu e via as estrelas. Então, aquelas nuvens que tinham e ocorria a tempestade, elas diminuíram. E o céu voltou a ficar, né, aquele luar da noite safarino, né, pontilhado de astro fulgurante. Ou seja, do mundo espiritual você vê as estrelas também, igual aqui. Tá? É só a dimensão que é diferente. Então, daqui ele está do lado, está a 50, 20, 10 quilômetros aqui da crosta, por exemplo. Ele vai ter a mesma visão, tá? Vai ter a mesma visão do astro, do céu, da terra, a mesma coisa, gente. Tá? Vai, Fátima. Chamaram à entrada. Alfredo e Ismália sorriram. Muito gentil, o chefe do posto asseverou: temos a visita de amigos do Campo da Paz. E, convidando-nos à recepção do baluarte avançado, acrescentou jovialmente: temos também aqui a nossa vida social. Como não? É preciso saber viver. Pode ir. Encantado com essa nota alegre, acompanhei os donos da casa, verificando com indizível surpresa que tínhamos sob os olhos um belo carro tirado por dois soberbos cavalos brancos. Cavalo branco, ai. Tratava-se de veículo confortável e interessante, quase idêntico aos velhos carros de serviço público no templo de Luís XV, que eu vira mais de uma vez em publicações antigas. Nele chegara a pequena família da colônia próxima, que, pelas informações de Aniceto, demorava 3 léguas do posto aproximadamente. Só um instante, Fátima. Então, o que ele está nos contando? Que tocou a campainha. Alberto, tem campainha no mundo espiritual? Tem, gente, tem um castelo. Eles estão dentro de um castelo, tá? Aniceto, quando chega lá, ele toca a campainha também. Vão abrir lá no baluarte avançado, eles entram. Então, ele diz, olha, temos visita. O chefe lá, o Alfredo e Ismália, sorriram, porque eles estavam recebendo amigos. Vida social é isso, receber os amigos.
Então, esses amigos sabiam que Ismália vinha uma vez por mês, foram visitá-la, lá nesse posto avançado, nesse castelo. Eles saíram da colônia Campo da Paz. Aí ele vai dizer, olha, essa Campo da Paz, né, fica, segundo Aniceto, ela fica a 3 léguas do posto, né? A légua dos Estados Unidos é 4,8 quilômetros. A légua aqui no Brasil, ainda lá das capitanias, né? Aqui é 6 quilômetros. 6 a 6,6 quilômetros, tá? Então, a légua, se nós olharmos a termo de Brasil, ela está em média em 6 quilômetros. Ou seja, em 18 quilômetros, esse posto avançado fica da colônia, se nós usarmos a légua brasileira lá da Sesmaria, tá? Eles saíram lá, eles chegaram, né, de charrete, gente. Eles saíram de charrete, ó, puxada por, né, belo carro, tinha 2 soberbos cavalos, né? 2 cavalos puxando uma charrete. Alberto, no mundo espiritual, tem cavalo? Tem, gente. Tem cavalo e tem outros animais que não tem na Terra, tá? Tem outros tipos de animais que não tem na Terra ainda. Então, charrete, mas como? Lembramos que esse livro é 1943, 44, por aí, tá? Os carros, estavam começando a aparecer os carros a combustão. A grande maioria era charrete, puxada a cavalo. 18 quilômetros, os cavalinhos chegaram até lá. Alberto, tem estrada? Tem estrada, gente. Dentro do umbral? Dentro do umbral tem estrada, tem cavalo, né? Tem posto de segurança, tem tudo no outro lado, tem. Tá? Para a gente acabar com essa ideia, né, que o mundo espiritual é cheio de nuvens. Desencarnou, a gente vai ficar voando de nuvem em nuvem. Não é assim. O Espiritismo vem e joga um foco de luz. Ó, tem tudo que tem aqui, tem lá e um pouco mais. Tem muito mais coisas lá. Então, ele vai dizer que vem 2 cavalos puxando esse veículo confortável. Aí ele diz, olha, instinto parece com aqueles da época de Luís XV, lá da França, né? Que ele olhava nas publicações antigas quando ele estava na Terra. Então, era uma família que se deslocou da colônia até o posto de controle para ter contato com a Ismália e Alfredo. Vamos, Fátima. Alfredo apresentou-nos cavalheirescamente, com exceção de nosso orientador, que era velho amigo dos recém-chegados. Constituíam-se os visitantes do casal Bacelar e 2 filhas jovens. O chefe do grupo mostrava a idade avançada, revelando, porém, excelentes disposições. A senhora dava a impressão de madureza, aparentando, contudo, maravilhosa vivacidade, assim como as 2 moças. Só um instante. É interessante isso. Ó, como é que ele descreve Bacelar? Bacelar, a família estava chegando. Casal, ou seja, marido e mulher, né? Alberto, tem marido e mulher do outro lado? Tem. Vai ficar casado? Se você quiser, tá? Você vive bem com seu parceiro, seu companheiro. Quer ficar casado? Fica. Não quer? Era só uma experiência? Só uma experiência. Então, espíritos que estão casados há muito tempo, né? Já no nosso lar tem a história, né? Várias histórias sobre espíritos que estão casados. Espírito que casou, a mulher morreu e ele casou de novo. Então, os 2 namorando, os 3 morando na mesma casa. Os 3 morando na mesma casa. Um é a esposa, a outra é tratada como uma filha. Tá? Aqui chegou, olha só, ele descreve o Bacelar, né, idade avançada. Né, o chefe, idade avançada. Porém, revelando excelente disposição. Era um velhinho. A aparência de um velhinho. Alberto, todos não vão ficar a mesma aparência? Depende. Tem espírito que gosta de uma aparência mais nova, tem espírito que gosta de uma aparência mais
de mais idade. Só que a aparência não quer dizer disposição do espírito, porque ele tem uma aparência de velhinho, ele não tem disposição. Ele diz, não, ó, excelentes disposições. A senhora também, impressão de madureza, mas vivacidade, com vivacidade. Ou seja, é só a aparência do espírito. Ele só fica com aquela aparência, mas com disposições de um jovem, com a mesma coisa, tá bom? Vamos. Vamos. A alegria era enorme. Não se observava qualquer nota de convencionalismo menos digno, como na terra. O gesto de cada um, a simplicidade, a despreocupação e as frases afetuosas demonstravam sinceridade pura. Permaneciam num quadro social inacessível ao fingimento. Só um instante. Ok. Aqui é legal, né? No mundo espiritual, não tem como fingir. Aí é onde começa o problema, né? Aqui a gente finge, você encontra um monte de gente, você abraça, faz cara de riso, de boca, né? Mas por dentro você está pegando fogo, né? Lá não. Lá não tem como. Por quê? É como se a nossa perispírito fosse uma televisão de 70 polegadas, gente. Na nossa tela mental aparece quem está pensando. Então, aqui ele diz, olha, um quadro social inacessível ao fingimento. Ou seja, quem estava ali é porque gostava mesmo. A alegria deles de se reencontrar era real, era possível perceber isso no mundo espiritual. É bem diferente do mundo material. Vamos, Farid. Voltando ao interior doméstico, entre grandes manifestações de júbilo familiar, observei que os recém-chegados eram amigos de muito tempo, que vinham ao encontro de Ismália. A nobre senhora pareceu-me contentíssima. Expediu recados afetuosos para algumas famílias do posto, e em breves minutos o castelo recebia inúmeras pessoas que concorriam ao brilhantismo da seleta reunião. Só um instante. Okay. Então, aquela alegria de receber os convidados, né, Ismália, por ser um espírito mais elevado, o que é que ela fez? Ela mandou chamar os casais que moravam ali, no posto. Ou seja, existe os espíritos que gostam, que se reúnem no mundo espiritual e continuam casados. Mesma coisa. Morando lá nesse posto, ela mandou chamar, opa, tem festa, vamos para cá. Foi o que a Ismália fez. Vamos. Sentindo-me assaz, insignificante, ao lado dos novos amigos, limitava-me a ouvir e observar. Logo aos primeiros instantes da conversação particularizada, ouvi Aniceto perguntar ao senhor Bacelar, como corre o serviço? O velho bondoso respondeu num sorriso largo, bem, sempre bem, apenas não podemos fixar demasiada atenção nos companheiros encarnados. E ajuntou com graça. É indispensável aprender a servir e passar. Nosso instrutor sorriu igualmente e observou. Compreendo. Aliás, o progresso humano não é uma questão de dias. Não tenhamos ilusões. Só um instante, aqui é interessante, né? Então, Aniceto já era conhecido também desse casal, tá? E ele pergunta sobre o serviço. Ele diz, não, tá tranquilo o serviço, né? Não podemos fixar demasiada atenção nos companheiros encarnados. Né? Ou seja, os espíritos vão ficar colados na gente, os espíritos bondosos vão ficar direto. Não, gente. Eles não vão ficar colados na gente, não, viu? Ah, não, meu mentor vai ficar colado. Não. Apenas não podemos fixar demasiada atenção nos companheiros encarnados. É indispensável aprender a servir e passar. Eles vêm, nos auxiliam e deixam acontecer, tá? Eles não vão esperando para que a gente faça o resultado que eles querem, porque a gente tem livre-arbítrio. Então, por isso que a gente, olha, não dá para ficar fixado demais. A gente vai lá, ajuda, né? E deixa. Então, eles aprendem, os espíritos superiores, né? Aprende a servir, a auxiliar a gente, tá? Mas deixa. Eles não ficam esperando o resultado. O Aniceto vai na mesma linha, compreendo, né? Mas, olha, o progresso humano não é questão de dias. Ou seja, não dá para esperar que a gente se transforme de um dia para o outro.
né? O nosso progresso de tornarmos pessoas melhores não vai ser de uma hora para outra, não vai ser no passe de mágica. Não, agora eu vou ser cristão, né? Eu vou para a igreja, me converti, agora eu vou ser outro. Os Espíritos dizem, olha, não é assim não, viu? O progresso humano não é questão de dia. Não tenhamos ilusão. Precisamos de tempo. Então, os Espíritos fazem o quê? Nos auxilia e deixa. Espera que a gente prossiga, tenha coragem. Se a gente tiver força, determinação, eles vão continuar nos auxiliando. Mas não vão aqui nos forçar a fazer nada. Vai, Fátima. E percebendo que Vicente e eu poderíamos aproveitar com a palestra, Aniceto indicou o novo hóspede de Alfredo, explicando solícito. Nosso amigo Bacelar é chefe de turmas de assistência aos nossos irmãos do círculo carnal. Tem longa experiência dos homens e conhece-os como ninguém. Há muito que aproveitar nas suas observações. Não tanto, meus caros, exclamou o senhor Bacelar, de bom humor. Não tanto. Sou simples companheiro de vocês, cumprindo deveres por acréscimo da misericórdia divina. Não posso fazer muito, em razão de minhas deficiências naturais. Estamos certos do grande proveito da sua palavra, objetou Vicente, até então calado. Tudo o que nos dissesse sobre o problema de assistência constituirá para nós ensinamento precioso, disse por minha vez. Só um instante, Fátima. Então, o Aniceto diz, olhando para eles, né, Vicente e André, diz, olha, o Bacelar, ele é chefe, né, de turma de assistência aos nossos irmãos no ciclo da carne. Ou seja, Bacelar é um daqueles espíritos que vem, sai lá da colônia, né, sai da colônia e vai prestar serviço a nós, os encarnados. Ele é chefe de turma, tá? Ou seja, é um espírito com grande conhecimento. Ele vem, nos auxilia na medida da nossa necessidade, tá? Então, ele conhece, ele tem longa experiência dos homens e conhece como ninguém. Isso foi a descrição de Aniceto dele. E ele muito tranquilo, muito humilde, né? Ele vai dizer de um bom moço, não, sou um simples companheiro de vocês, tá? Ou seja, eu não tenho referência, não sou essas coisas todas, sou um companheiro apenas, que vai cumprir o dever por acréscimo misericórdia, ou seja, pela oportunidade que a divindade oferece. Diz, olha, não posso fazer muito devido, né, em razão das minhas deficiências naturais. Se um espírito que é chefe de turma, de assistência, diz isso, né, como é que a gente vai querer que um espírito nosso, familiar, que desencarna há pouco tempo, venha em nosso auxílio, gente? Né? A gente tem que pensar nisso. O espírito desencarnou, meu pai, minha mãe, meu avô, eu vou ficar pedindo que ele venha me ajudar em algo. Será que ele pode ajudar realmente? Um espírito chefe de turma que diz, olha, eu não posso, eu vou lá ajudar na medida das minhas possibilidades, né? Mas eu tenho deficiência, eu não posso ajudar mais. Tá? Eu não posso ajudar tanto como gostaria. Então, eles vão dizer, não, qualquer coisa que venha de vocês, por quê? Porque eles estão indo em missão de auxílio para a crosta. Aniceto, André Luiz e Vicente estão indo em missão de auxílio. Eles vão aprender na prática, que é a metodologia. Né? Então, tudo que puder aprender, eles querem aprender. Vamos. O novo amigo fitou-nos com inteligência e perguntou, foram médicos no mundo? Sim, respondemos a um só tempo. O senhor Bacelar pensou alguns momentos e acentuou. Sempre gostei de conversar com os amigos, recorrendo aos símbolos sugeridos pela profissão que exercem. Mas, no tocante às minhas atividades, não teria muito o que dizer a médicos militantes. Pelo contrário, aduzir seus esclarecimentos enriquecerão nossas experiências. O interlocutor sorriu otimista e declarou, não creia, recorde os seus doentes comuns, muito raramente lembro a medicina preventiva, de modo quase invariável, espera a positivação das moléstias para buscar o recurso preciso.
necessitam de anestésicos para o socorro do bisturi. Foge ao regime, tão logo surge a primeira melhora. Confunde o método de tratamento, apenas se resiste o primeiro sinal de cura. Detestam a dor que restabelece o equilíbrio. Descontentam-se com a indicação de purgativos. Prefere a medicação de sabor agradável. E, sobretudo, quase sempre querem saber muito mais que os médicos. Esta síntese aplicável a corpos doentes representam, em nosso campo de serviço, o resumo do programa de assistência aos espíritos enfermos encarnado na Terra, e com agravante de vulto, porque em nosso setor não podemos manipular a alma, à maneira do cirurgião que opera as amígdalas. Somos forçados à preparação do campo mental conveniente, a proceder à semeadura de pensamentos novos, velar pela germinação, ajudar os rebentos minúsculos a aguardar a obra do tempo. Nossa luta não é simples, porque se o clínico do mundo encontra sempre familiares amorosos, disposto a cooperar com ele em benefício do doente, o que encontramos por nossa vez são enormes legiões de elementos adversos à nossa atividade restauradora e curativa. Em geral, o médico do mundo presta socorro a quem deseja recebê-lo, pelo menos nas ocasiões de graves perigos. Nós, porém, meus amigos, muitas vezes temos de prestar assistência aos que não a desejam, por viverem sobre o véu da profunda ignorância. Continua? Tem razão, murmurei, ouvindo comparações tão lógicas. Entretanto, vale por conforto a certeza de que há muitos cooperadores encarnados no mundo prontos a colaborar na tarefa. O Senhor Só um Bachelar... instante, Fátima. Tá. Só um instante. Então, vamos ver aqui. Então, ele brinca, né? Ele faz uma comparação por serem médico, né? Ele disse que gostava de sempre usar essas comparações com a atividade que eles trabalhavam, né? Aí ele faz essa comparação maravilhosa, né? Diz, olha, vocês não foram médico? Lembra lá dos doentes, seus doentes? Doente comum? Pois bem, o que acontece? Muito raramente, o doente que procura o médico, ele vai atrás do quê? Da medicina preventiva, né? Só procura o médico quando está doente, né? A gente faz isso, né? Espera primeiro a positivação das moléstias, né? Para depois aparecer a doença, para depois a gente procurar o médico, né? Precisa de anestésico, quando precisa fazer uma cirurgia, né? Foge do regime, né? Ou seja, melhorou um pouquinho, ele não vai mais, ou não toma medicação. Quando tem o primeiro sinal de cura, né? Não quer mais ir para o médico, não quer mais fazer o tratamento. Detesta a dor, né? Não gosta dos purgantes, dos remédios ruins, né? De gosto amargo, prefere os remédios de gosto agradável, né? Ele diz, olha, e muitas vezes o doente quer saber mais do que o médico, né? Já chega dizendo para o médico o que tem, né? Já chega indicando o remédio. Então, basicamente, é isso que os doentes daqui vai para o médico, né? Hoje, com o doutor Google, está melhor ainda, né? A gente já vê já o sintoma com as inteligências artificiais, não vai nem precisar do médico. Pois bem, ele vai dizer, olha, isso aí é basicamente o que acontece no mundo espiritual. Né? Ele vai dizer, é uma síntese aplicada aos corpos doentes, representa o nosso campo de serviço. Né? Ou seja, a criatura vai no médico, ele está precisando, ele vai lá. Mas o atendimento dos espíritos é diferente. Muitas das vezes, o espírito ele não quer o atendimento encarnado. Ele nem acredita nos espíritos. Tá? Ele fala textualmente, né? Em resumo do programa Sistema dos Espíritos Enfermos, encarnados na Terra, com agravante de vulto, porque nosso setor não podemos manipular a alma. Quando a pessoa vai com um caroço, um tumor, uma amígdala inflamada, o médico vai lá e faz a cirurgia, né?
Só que com relação ao espírito, o espírito não chega, não pode fazer a cirurgia na criatura. Ele não vai cortar a criatura, ele não pode manipular a alma, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai ter que preparar o campo mental. A atuação dos espíritos, ele vai atuar na mente da criatura, para que ele modifique o campo mental, para que ele pense melhor, pense no bem, deseje o bem. Então, os espíritos começam a trabalhar aí a plantação, ele vai dizer. Ele não chega, não vai obrigar o espírito a pensar diferente. O encarnado e o desencarnado, eles não são obrigados. Então, o que eles fazem? Eles vão proceder à semeadura de pensamentos novos, né? Ou seja, trazer um bom pensamento, pedir para ele pensar diferente, olhar a situação com bons olhos. Isso é o plantio da semente. Tem que esperar germinar, tem que esperar aparecer os primeiros rebentos e aguardar o tempo. Essa é a atuação dos espíritos conosco, né? Ele não vai chegar e se materializar e dizer, olha, eu sou um espírito, vem te ajudar. Ele não pode fazer isso, né? Ele vai trabalhar na mente com a sugestão, bom pensamento, né? Aí a gente começa a pensar em coisas melhores, a olhar outros ângulos, né, daquela situação que era ruim. Esse é o plantio dos espíritos, tá? E ele diz, olha, na carne, né, você tem um familiar que leva o doente até o médico, não é? Às vezes o doente nem quer ir, mas o familiar, a tia, o irmão, a esposa, o esposo, né, o filho leva o doente até o médico, tá? Então ele diz, olha, familiares amorosos dispostos a cooperar em benefício do doente. Só que no mundo espiritual, o contrário. São legiões de elementos diversos à nossa atividade restauradora e curativa. É um monte de espíritos contrários. Ou seja, a atuação dos espíritos é muito complicada, gente. Porque muitas vezes a criatura não acredita, está com a legião de espíritos negativos, né, dando pensamentos ruins para aquela pessoa, para que ele se retroalimente com maus pensamentos. Então, chega um bom espírito tentando ajudar, os maus espíritos não vão deixar, né? Legiões de elementos adversos à nossa atividade restauradora e curativa, né? Aí ele diz, em geral, o médico do mundo presta socorro a quem deseja, né? Pelo menos na situação mais grave, o cara vai para o médico, vai para o hospital, ele quer atendimento, né? Nós, os espíritos, né, muitas vezes temos que prestar assistência aos que não desejam, por viverem sob o véu de profunda ignorância. Não deseja, não quer ajuda, não acredita em espírito, não acredita na divindade, não acredita em Deus, e eles têm que ajudar. É muito mais complicado a atuação dos espíritos do que os médicos encarnados. Vai, Fátima. O senhor Bacelar teve uma expressão fisionômica muito significativa e revelou: nem sempre. A cooperação é outro problema. A maioria dos irmãos que se propõem ao serviço parte daqui prometendo, mas gosta de viver descansada no planeta. Poucos fogem ao estalão comum. Raramente encontramos companheiros encarnados com bastante disposição para amar o trabalho pelo trabalho, sem a ideia da recompensa. A maioria está procurando remuneração imediata. Nessas condições, não percebe que a mente lhe fica como aposento escuro, atulhado de elementos inúteis. A força de viciar em raciocínios confunde igualmente a visão. Enxergam tormentas onde há paisagens celestes, montanhas e pedra, onde o caminho é gloriosa elevação. De pequenos enganos, forma o continente das grandes fantasias. Daí por diante, a recapitulação das experiências terrenas inclina-os mais fortemente para a exigência animal e, chegados a esse ponto, raros voltam ao dever sagrado para considerar a grandeza das divinas bênçãos. Só um instante. Okay. Então, o André diz, olha, mas tem os cooperadores, né?
as pessoas estão lá para ajudar, né, os de boa vontade, para ajudar. Aí o Bacelar, olha, se também não, tá? A criatura, quando está no plano encarnado, ela faz 1000 promessas. Eu vou ser médium, eu vou auxiliar, na época tal, eu vou cooperar, eu estou à disposição para o trabalho. Aí ele diz, a cooperação é outro problema. A maioria se propõe ao serviço, partem prometendo, mas gosta de viver descansado. Quando chega lá, é aquele médium preguiçoso. Vai uma vez perdido no centro, tem um monte de tarefa, ele vai postergando. Aí ele diz, ó, poucos fogem ao estalão comum. Ou seja, poucos vão para o trabalho. Raramente, olha, gente, raramente encontramos um companheiro encarnado com bastante disposição para amar o trabalho pelo trabalho. Isso é fato. Raro, é raro você estar no trabalho, ter uma atividade, uma ideia nova, alguém que encanta. Eu quero ir. Olha, mas precisa dividir tarefa. Eu não posso. Não dá para mim. Aí, às vezes, fica só um para fazer um monte de tarefa e a criatura vai só com a cara e a coragem. Só aparece na hora ali, né? Então, são raros companheiros que, com bastante disposição para amar o trabalho pelo trabalho, sem recompensa. A maioria está procurando remuneração imediata. Nessas condições, né? Aí ele vai dizer, não percebe que a mente lhe fica como um aposento escuro. Então, aquela criatura que não está com as mãos no trabalho, gente, a mente é poluída. Fica guardando porcaria, atulhado de elemento inútil, e termina viciando o raciocínio. Ao invés de estar trabalhando, se você está trabalhando, fazendo com a mão na massa, a sua mente desanuvia. Você pensa melhor, você fica mais alegre. Mas quando a gente fica na ociosidade, é complicado, né? Eles, a força de viciar e raciocínio confunde igualmente a visão. Ou seja, às vezes uma situação, ele vê que é um problema. Cuidar de um pai, cuidar de um irmão, cuidar de um vizinho que está doente, que está passando problema, a criatura vai ver como uma montanha de problema, né? Uma montanha de pedra, sendo que é um caminho de elevação. Ele vai de engano, pequeno desengano, ele vai criando grandes fantasias. Daí por diante, a recapitulação das experiências terrenas inclina fortemente à exigência animal. Ele foge ao serviço. A criatura foge. É muito trabalho, é muito trabalhoso. Ele foge, ele vai viver das experiências animais, do sentido, do prazer, do gozar. E quando a gente parte para isso, né, raros voltam ao dever sagrado. Quando a criatura se vicia no prazer, na diversão, ele não tem tempo para o trabalho, para a atividade social, trabalho da casa de auxílio, tá? Ele perde a oportunidade. Vamos, Fátima. Nosso interlocutor fez uma pausa e tornou. E o desculpismo? Nesse terreno de assistência espiritual, verão, um dia, quantos pretextos são inventados pelas criaturas terrestres para fugir ao testemunho da verdade divina nas tarefas que lhes são próprias. Os mordomos da responsabilidade alegam excesso de deveres. Os servidores da obediência afirmam a ausência de ensejo. Os que guardam possibilidades financeiras montam guardam o patrimônio amoedado. E os que receberam a bênção da pobreza de recursos monetários aconselham-se com a revolta. Os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes. Os mais idosos afirmam-se inúteis para servi-las. Os casados reclamam contra a família. Os solteiros queixam-se da ausência dela. Dizem os doentes que não podem. Comenta os sãos que não precisam. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem a contradição. O senhor Bacelar parecia disposto a prosseguir, mas as duas jovens foram buscá-lo, a ele e a Aniceto, em nome de Alfredo, a fim de providenciar a solução de problema íntimo que lhes dizia respeito. Aí ele fala do desculpismo, né? Desculpismo é terrível, né?
Só um instantinho para a gente finalizar, o desculpismo, né? Arranjando desculpa. Ah, não, é muito cedo, é muito tarde, esse horário não dá. Ah, eu estou com muita tarefa. Ah, não dá, eu sou muito... Não, eu sou jovem, não preciso, estou muito velho. Gente, as desculpas são as mais diversas desculpas para o auxílio das tarefas, porque o Espírito, para ajudar, ele precisa da nossa força, gente. Então, para o Espírito agir, para levar o auxílio a quem está necessitado, os Espíritos precisam que tenha um encarnado que faça isso, que tome a frente. Os bens materiais, isso por experiência própria, chegam. Se você se propõe a fazer um trabalho social, gente, chega os bens materiais aos montes, mais do que você precisa. O problema é a força, né, humana para fazer o trabalho. As desculpas são maravilhosas, né? Bom, essa é muito boa, a Bacelar nos dá muitos esclarecimentos, né? Então, esse é esse capítulo, gente, a vida social. Eu acho que dá para a gente aprender muita coisa boa aqui, né? E aí, gostaram? Sim, muito bom. Muito bom. Então, obrigado pela presença, pela oportunidade que temos aqui de discutir, de analisar um pouquinho esse livro, os outros livros. E muito obrigado, Jesus abençoe. Tenhamos uma ótima semana. Fiquem em paz, gente. Valeu, Marília. Boa noite a Muito obrigada, todos. Alberto.